No nosso primeiro encontro na quinta-feira, nós falamos a respeito de uma prescrição bíblica para a nossa adoração, onde nós vimos que a base da adoração é a palavra de Deus e que toda adoração que não é prescrita por Deus é rejeitada. Nós estudamos que a autoridade das Escrituras é o que nos dirige em relação aos elementos, conteúdos e formas pela qual nossa adoração é realizada. Ontem à noite nós conversamos que uma adoração coletiva obediente, ela cumpre os seus propósitos de glorificar a Deus e edificar o corpo de Cristo. E para que isso aconteça, para que isso seja possível, essa adoração precisa ser completa. Ela precisa ser feita em espírito, em verdade. Precisa ser feita de maneira intrínseca, sincera, mas ainda assim baseado no que as Escrituras nos dizem. Então hoje pretendo, durante o nosso tempo aqui, falar a respeito literalmente da importância da música da adoração. Ou colocando no contexto do nosso tema maior, qual é o peso que a música tem na adoração? Qual é o peso que a música tem diante de Deus? Será que música é algo tão importante assim para Ele? Será que talvez não? É um exagero gastar tanto tempo estudando assim sobre música? Bom, é o que eu pretendo falar com vocês hoje à noite. Antes de continuar, deixa eu fazer uma pergunta rápida. Quantos aqui estão aqui hoje pela primeira vez? Levanta sua mão. Não vieram quinta nem sexta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, um bom grupo. Agradeço a Deus pela vida de vocês. Espero que vocês consigam acompanhar aí o nosso caminhar, tá bom? Vamos lá para o nosso texto de 1 Crônicas, capítulo 23, dos versos 1 ao 5. Sendo, pois, Davi já velho e farto de dias, constituiu a seu filho Salomão rei sobre Israel. Ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima. Seu número, contados um por um, foi de 38.000 homens. Destes, havia 24.000 para superintenderem a obra da casa do Senhor, 6.000 oficiais e juízes, 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que Davi fez para esse mistério. Vamos orar. Pai amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós entramos à sua presença nesse momento com humildade para pedir que o Senhor nos dirija através da sua palavra. Nos dá o discernimento através do Espírito Santo para ler as Escrituras e entender o que o Senhor quer de fato que nós entendamos. Não o conhecimento do homem, mas o conhecimento de Deus. Eu peço, ó Pai, que o Senhor me use como instrumento. Não permita que nada, Senhor, seja obstrução para que a sua mensagem seja entregue de maneira clara. Oro para que os meus irmãos possam compreender o que o Senhor quer lhes dizer hoje à noite. E eu peço que o Senhor nos ajude a cada dia mais crescer na beleza da tua santidade, Deus. Nos ajuda a agradar ao Senhor, quer nós comamos, quer bebamos, ou quaisquer outras coisas façamos, que tudo que nós façamos seja de fato para a sua honra e para a sua glória. É em nome de Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Gente, será que música é importante para Deus? Será que música deve ser importante para nós? Nós estamos vivendo dias, queridos, onde as pessoas, até mesmo cristãos, enxergam a música como algo sem importância. Agradável, sim, quem não gosta de música, né? Mas não necessária ou de grande importância. Enxergamos esse tipo de pensamento em todo lugar ao nosso redor. Música na educação é considerado algo secundário, é extracurricular nas escolas. É extra.
não é essencial, não é importante. É esse tipo de pensamento, obviamente tem influenciado a igreja de certa forma também, né? Para muitos, o que cremos teologicamente, a nossa doutrina é importante. Como vivemos e nos comportamos é importante. Mas nossa música, música é algo extra que Deus nos deu para nosso prazer, para nosso deleite, para nosso entretenimento. E, sem dúvida, se a gente tiver um pensamento minimamente parecido com esse, a nossa adoração será influenciada dessa forma. Se a música é simplesmente para o nosso prazer e sem importância, então não importa de verdade que tipo, que padrão ou que estilo de música nós utilizamos na adoração. Porque Deus simplesmente não se importa. Se não é algo tão importante assim, essencial. Ou será que se importa, né? Então, hoje à noite, pretendo descobrir com os amados, biblicamente, teologicamente, espiritualmente e historicamente, que música é importante sim, e que é importante para Deus. E logo deve ser importante para mim e para você. Ok? Espero que você consiga me acompanhar. O primeiro aspecto dessa importância da música, biblicamente aparente, nós vemos através aqui desse texto de 1 Crônicas. Mas antes de nós refletirmos mais uma vez, se nós quisermos discernir se a música é importante para Deus, nós primeiro precisamos examinar as Escrituras. Essa tem sido a nossa tese desde o primeiro dia, né? Primeiro precisamos saber o que a Bíblia fala sobre música. A Bíblia se refere, queridos, explicitamente a respeito de música mais de 1.100 vezes. Mas essa estatística por si só não é necessariamente significativa. Afinal de contas, a Bíblia se refere a plantas aproximadamente 1.000 vezes também. Porém, se nós considerarmos as coisas que encontramos ligadas à música, ou o contexto onde cada uma delas é encontrado na Bíblia, fica claro que a música é um assunto importante sim. Então, primeiro ponto é que a música destacada na Bíblia é uma parte importante na adoração, tanto feita no Antigo Testamento, no templo, quanto na adoração realizada na igreja no Novo Testamento. E nós vamos ver isso logo com os textos bíblicos. No Antigo Testamento, nós encontramos muitos registros de como funcionava a sociedade judaica. Israel era uma teocracia. Logo, as suas atividades religiosas, cíveis e sociais estavam extremamente interligadas. Muito do que acontecia naquela sociedade era baseado no seu relacionamento com Yahvé, o Deus de Israel. Mas não necessariamente em forma de adoração coletiva, né? A música é usada com vários propósitos diferentes nas Escrituras. Nós encontramos canções de trabalho, nós encontramos canções de guerra, canções de amor, como as serenatas que os meninos fazem no acampamento, né? Nossa, ninguém deu risada porque eles não fazem. Ixi, vocês me enganaram ontem à noite, hein? Vocês vão me pagar. Canções de diversão, canção de lamento, canção de tristeza. Temos todos esses tipos de registros. Como a religião e a sociedade são interligadas na cultura judaica, o Antigo Testamento tem o relato de vários usos comuns no dia a dia da música. Porém, algumas foram escolhidas especificamente para adoração coletiva na igreja. No templo, estamos falando do Antigo Testamento, né? Então, aqui no texto, antes da morte de Davi, Deus permitiu que ele organizasse a adoração que seria feita no templo, que nem estava construído ainda, porque quem iria completar o seu filho Salomão. Nós encontramos essas especificações desde o capítulo 22, eu desafio você a ler na sua casa depois esse texto.
especificações de como deveria ser a organização da adoração no templo. E um assunto que eu falei hoje de manhã com os músicos, né? É interessante que só os levitas eram permitidos trabalhar no templo naquela época. Haviam exatamente 38 mil homens com 30 anos ou mais, que era o momento em que eles iniciavam o seu serviço, servindo ao Senhor na adoração. Se essa regra fosse aplicável hoje, será que o nosso time de música aqui da igreja ia estar com esse grupo grande assim, né? Ou estaria eu sozinho aqui, eu e o Maico? Estaria aqui também, Maico? Estaria, né? Olha como as coisas mudam. Mas isso aqui mostra para a gente entender que esse detalhe, essa atenção é algo que deve chamar a nossa atenção justamente para as motivações de Deus para isso. Então Davi dividiu esses homens em tarefas específicas, né? 24 mil homens encarregados do trabalho de manutenção do templo. Beleza. 4 mil homens seriam os guardiões dos portões, os introdutores, os porteiros. 6 mil homens seriam os oficiais e juízes. E 4 mil seriam os encarregados de louvar ao Senhor com instrumentos musicais feitos para esse propósito. Gente, Davi, ele dá não só essa instrução de quais seriam as pessoas, mas também ele dá instruções específicas a estes grupos sobre como eles deveriam conduzir e liderar a adoração no templo. E no capítulo 25 ele fala especialmente com os músicos. Abram lá para o 25, versículo 1. 1 Crônicas 25:1. Acompanhe comigo. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, e de Emã, e de Jedutum, para profetizarem com harpas, com símbolos, com saltérios, e este foi o número dos homens aptos para a sua obra de seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo das ordens do rei Davi. Quanto a Jedutum, os filhos, Gedalias, Zeri, Jesaías, Asabias, Matitias, 6 a cargo de seu pai. Jedutum, o qual profetizava com harpa, louvando e dando graças ao Senhor. Quanto a Emã, os filhos, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gildati, Romante, Ezer, Josbecasa, Malote, Otire e Maaziote. Todos estes foram os filhos de Emã, o vidente do rei, nas palavras de Deus, para exaltar o seu poder, porque Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção do seu pai, para a música da casa do Senhor, com saltérios, símbolos e harpas, para o ministério da casa de Deus, e Asaf, Jedutum e Emã estavam sob as ordens do rei. E era o número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto ao Senhor, todos eles mestres, 288. Vocês lembram que eu falei hoje com vocês, né, músicos, a respeito da mediocridade? Todos eles eram mestres. Então, para louvar a Deus na igreja tem que ter mestrado, é isso? Não. Mas você tem que fazer absolutamente o melhor que você pode, sem exceção. Fecha o parênteses aqui. Né? É bastante significativo, queridos, o fato de que Davi dedicou tanto tempo sob a direção do Senhor para selecionar esses levitas com o propósito de fazer a música no templo. Também é interessante notar como essa música é diretamente conectada com a profecia, que, como nós falamos ontem, é a revelação direta de Deus. Na organização da adoração no templo, no Antigo Testamento, Deus ordenou que deveriam haver sacerdotes, líderes, porteiros e músicos, olha só.
E esses músicos eram especificamente envolvidos em liderar o povo congregado em louvor a Deus. Deus escolheu a música como uma das coisas que ele considerou importantes na sua adoração. Ele não escolheu fazendeiros, ou pastores, ou construtores. Ele escolheu músicos. Significa que os outros não podem adorar a Deus? Não, claro que podem, mas ele escolheu essa categoria específica de servos, porque é importante para ele. Nós acabamos de ver claramente isso nas instruções dadas para o templo. E nos Salmos também a gente vê isso em vários lugares. Inclusive amanhã nós vamos estudar o Salmo 96 à noite. Não sei quem escolheu o texto de hoje, mas vocês não sabiam disso, né? Fecha outro parênteses aqui, né? Deus escolheu uma das coisas, a música como uma das coisas que ele considerou importante na sua adoração. Isso não é refletido apenas no templo do Antigo Testamento, isso também é evidente na igreja, no Novo Testamento. Vamos lá para Efésios 5,19, não é a primeira vez que vamos ler durante essa conferência esse texto. Efésios 5,19. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Falando entre vós, reunidos, juntos, com música, cantando e salmodiando no vosso coração. Aqui nessa epístola, focada diretamente para a igreja, de Éfeso, nós encontramos um mandamento de incluir a música na adoração da igreja. Colossenses 3, 16 e 17, a passagem paralela, faz uma ênfase justamente na questão congregacional, ainda mais clara quando nós estudamos na semana passada, quando estudamos ontem, naquele contexto, falando da igreja como um corpo, Os termos usados aqui, queridos, significam tanto uma música vocal, quanto uma música instrumental. E esse é um debate interessante, porque tem algumas pessoas que defendem que não pode ser usado instrumento nenhum dentro da igreja. Mas a gente vê aqui o contrário. Cantando, esse cantando aqui, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, cantando, sendo uma tradução do termo que significa música vocal, e salmodiando, ou como traduzido do original para o inglês, fazendo melodias, essa é literalmente a tradução que é trazida para o inglês. Esse salmodiando, o texto original significa literalmente tocar um instrumento de cordas. É como se pinçando melodias, salmodiando. Vocês sabem o nome, algum instrumento de cordas pinçadas? Para me dar de exemplo? A harpa. Tem um aqui também, O violão. Olha que interessante. Então nós temos exemplos claros aqui da música vocal e da música instrumental. Logo, ambos, no Antigo e no Novo Testamento, a música vocal e instrumental é diretamente conectada e até ordenada para a adoração coletiva, com a pregação, com a oração, com a oferta e todos aqueles elementos de adoração que a gente falou no primeiro dia. Esse motivo, de verdade, por si só, já deveria significar a importância e significância da música para Deus, na minha opinião. Mas vamos continuar. Além disso, a música também é destacada na Bíblia como um importante veículo para comunicar a verdade de Deus. A música é um importante veículo para comunicar a verdade de Deus. Abra lá para Colossenses 3. Colossenses 3 aponta um segundo objetivo para a música, que é encorajado em diversas passagens diferentes das Escrituras. Diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração.
A música, queridos, é frequentemente destacada como um veículo importante para a comunicação da verdade de Deus. E aqui na igreja de Colosso é ordenada a permitir que a palavra de Cristo habite neles. E a música é um meio que acompanha essa verdade. Nós vamos ver daqui a pouco que só ensinar verdades fundamentais seja tudo que que nós vamos ver daqui a pouco que só ensinar verdades fundamentais não é tudo que a Bíblia faz, né? Segundo este verso, é certamente uma parte do poder que a música tem. Mas a gente vai ver mais para frente que não é só isso. Ela pode acompanhar e ela pode realçar a verdade de Deus. Ou seja, o que eu quis dizer é que a música por si só não é uma metodologia para ajudar a gente a gravar uma informação. Apesar dela ser, de fato. Todo mundo aqui que já passou por um cursinho sabe disso, né? Talvez você lembre aí o que é carboidrato por causa de uma música que você aprendeu quando você tinha aí 17 anos, né? Então a música tem esse potencial, mas não é somente esse. Ela tem essa característica de realçar uma verdade de Deus. Canções por toda a Bíblia são recheadas com as verdades de Deus. Basta nós pesquisarmos no Inário dos Judeus. Esse sim, inspirado, diferente do Voz de Melodia, apesar de que eu amo Voz de Melodia, né? Mas o Inário de fato inspirado por Deus é o livro dos Salmos. E nós encontramos teologia suficiente ali para a gente compilar um livro de teologia sistemática, se quiséssemos. Deus poderia apresentar suas verdades de várias formas diferentes, não é verdade? Ele poderia, mas ele escolheu fazer isso com arte, com poesia, sendo colocada em uma melodia apropriada para ela. Podemos encontrar, queridos, muitos exemplos no Novo Testamento também. E aqui estão algumas passagens nas epístolas em que os estudiosos concordam terem sido escritas de forma poética e provavelmente musicada e cantada na igreja primitiva. Ou seja, o texto de Filipenses 2,6 possivelmente era uma canção que os crentes primitivos cantavam. O texto de 1 Timóteo 3,16 possivelmente era uma canção que eles cantavam. 2 Timóteo 2, 11 a 13, João 1, 1 a 18, Efésios 1, 1 a 11, 2, de 14 a 16, Colossenses 1, 15, Hebreus 1, 3. Vários exemplos, baseados nos teólogos estudiosos, da palavra de Deus sendo apresentada de maneira poética e musical. Agora, se você quiser essas referências depois para estudar, eu te passo individualmente, tá bom? Então, canções sacras são veículos importantes para a comunicação da verdade de Deus para o seu povo. Então, além da música ser importante porque nós vemos lá no Antigo e no Novo Testamento sendo usado para adoração, a música é destacada como um importante veículo para comunicar a verdade de Deus, um meio de entregar essa verdade de Deus. Nós entendemos também que a música é destacada na Bíblia, queridos, em terceiro lugar, como uma importante maneira de expressar o que é belo e assim nos guiar para o conhecimento da suprema beleza. Eu amo esse conceito. Às vezes ele não é tão fácil assim de entender. Mas a Bíblia a música é uma importante maneira de expressar o que é belo e assim nos guiar para o conhecimento da extrema e suprema beleza. A glória de Deus, queridos, é um daqueles conceitos que são um pouco nebulosos, né? E que as nossas mentes limitadas não conseguem compreender completamente. Mas quando nós olhamos para o tipo de linguagem utilizada aqui nas Escrituras, para descrever a glória de Deus, fica claro que a ideia que mais se conecta com a glória de Deus é a ideia de beleza. É a ideia de beleza. A Bíblia está cheia de expressões e termos estéticos para descrever a Deus. A glória de Deus é a sua beleza. Sua formosura é magnificada quando o seu povo se deleita em formas menores dessa beleza. Lembra que eu falei hoje de manhã a respeito da graça comum? De que todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, logo nós podemos, apesar de pecadores e alguns até incrédulos, criarem obras que revelam
que com tamanha beleza revelam um pouco da beleza de Deus e da glória de Deus. Nas Escrituras, a música é bela e frequentemente é utilizada como maneira de magnificar e louvar a beleza de Deus em si. Vocês não precisam abrir, mas presta atenção. Crônicas 20, 21 diz: E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos amados e dizendo: Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. A majestade santa de Deus. Quando você pensa na vossa majestade, você deve pensar numa pessoa extremamente elegante e bela. Não? Para mim, majestade traz essa ideia. Isaías 24, 14. Estes alçarão a sua voz e cantarão com alegria por causa da glória do Senhor e clamarão desde o mar. A alegria não formoseia o rosto? Não é o que diz o provérbio? Não lembro agora de qual que era a referência. Isaías 35 diz, versículo 2, abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará a glória do Líbano que se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron, e eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Os céus declaram a glória de Deus, diz Salmos 19, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Romanos 1:20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, desde o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Esse texto aqui está falando justamente da revelação geral de Deus, a criação perfeita. É impossível você olhar para a criação de Deus e não identificar que existe um Criador por trás daquilo. Por causa disso, ficam inexcusáveis. Todos esses versículos, queridos, falam como a beleza da criação relata e retrata a beleza de Deus e aponta o homem na direção de Deus. Então, música é uma expressão dessa beleza dada por Deus, que pode fazer a mesma coisa. Uma música bela, uma música esteticamente bonita, agradável, equilibrada, ela reflete a beleza maior de Deus. E Deus é belo. Deus é belo. Uma música bela nos direciona para Deus, como a gente falou agora há pouco, né? E Deus é essa suprema beleza. Quando a Bíblia fala sobre a glória de Deus, as melhores definições que nós temos para esses termos são beleza, majestade, magnificência, esplendor. Todas elas descrevendo a beleza de Deus. Eu tenho mais uns 15 versículos aqui, mas acho que se eu ler todos eu não vou conseguir terminar a tempo. Mas Jó 40 diz isso, ele fala, veste-te de majestade e glória. Salmos 8, 9 diz, o Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é em toda a terra o teu nome. Salmo 27 diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar no Senhor todos os dias, na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santuário. Salmo 45, 2. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Que Deus é belo e que a estética e a poesia e a beleza do que nós produzimos é importante para Deus. Segundo Tomás de Aquino, beleza é algo que agrada quando é percebida. É algo cujas qualidades objetivas causam prazer e alegram o observador. É possível nós nos alegrarmos com coisas que não são belas? Vocês acham que é ou não é? Sim, é possível, né? Porque nós nos alegramos pelo que elas podem fazer por nós. Por exemplo, eu me alegro muito num espremedor de laranja. Nossa, ele é belo. Não.
Mas, puxa, aquilo me economiza um braço, né, para não ficar para fazer o suco. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então nós podemos nos agradar com coisas que nos são úteis, mesmo que elas não sejam belas. Mas quando nós temos prazer em algo simplesmente pela sua beleza, nós encontramos um fenômeno chamado de prazer desinteressado, que é uma satisfação por um objeto que não tem utilidade específica. Essa é a essência do prazer estético, a satisfação em algo somente pelo valor intrínseco que ele tem, e não pelo que ele pode fazer por nós. E é por isso que a Bíblia nos ordena que nós nos deleitemos no Senhor. Nós nos deleitamos no Senhor por quem Ele é, e não pelo que Ele pode fazer por nós. Obviamente que é maravilhoso o que Deus faz por nós. Mas esse não é o primeiro motivo pelo qual nós amamos a Deus e nos agradamos dele. Eu cantei um hino que fala sobre isso hoje de manhã. Deleita-te no Senhor. Quando nós nos deleitamos no Senhor, fazemos isso na sua beleza, simplesmente por quem Ele é. E partindo do fato que Deus é essa suprema beleza, logo, todas as formas de beleza são provenientes dele, ele é a fonte. Em outras palavras, o objeto terreno pode ser belo porque ele reflete a beleza de Deus. Por conta disso, formas menores de beleza, como a música, como a arte, como uma escultura, enfim, vários objetos, podem sim refletir essa beleza de Deus. Bom, a gente sabe, os céus declaram a glória de Deus. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo e seu eterno poder, né, tornam os incrédulos inexcusáveis. Por quê? Quando você olha a beleza da criação, a beleza que é a organização de uma célula, o universo que agora, não é mais o Hubble, o grande telescópio, né? Qual que é o outro? O James Webb. Vocês já viram uma foto daquele negócio? Gente, o universo é incrível, é lindo. Não tem como você dizer que não foi Deus que criou aquilo. Você precisa ser, no mínimo, muito desonesto. No mínimo. Então, a música bela, queridos, ela magnifica a beleza de Deus. A criação de Deus reflete, declara, proclama a sua beleza. Isso deve ser dito para qualquer coisa que é bela comparada à beleza de Deus, incluindo uma bela música. Fica claro, baseado nos versos que a gente acabou de ler, que uma bela música pode ser sim uma forma da revelação geral de Deus. Não que a música salve, mas ela pode refletir a glória de Deus, sim. Mesmo que ela seja inclusive sem um texto, mesmo sem letra. Quando nós nos deleitamos nesse objeto terreno por causa da sua beleza, nós estamos afirmando que a natureza objetiva de Deus é bela. Deus é belo. Em outras palavras, quando nós nos deleitamos, nós apreciamos determinada música por causa das suas propriedades, assumimos que ela é de fato digna de ser apreciada. E já que essas características são dignas, especialmente por serem parte da essência de Deus, que é a suprema beleza, nós estamos afirmando que Ele é, afinal, digno do nosso deleite. Olha que coisa interessante. Essa pode ser uma das razões pelas quais Paulo ordena, em Filipenses 4:8, que ocupemos o nosso pensamento com coisas que são amáveis, coisas que são boas e coisas que são puras, de boa fama. Mas a recíproca é verdadeira. Se nós falarmos que algo é belo, porém aquilo não possui as propriedades da beleza de Deus, nós falhamos em render glória para Ele. Logo, a beleza não é algo sem importância ou supérfluo para Deus. Nós precisamos nos preocupar com o que é belo, o que não é, já que afeta como a gente glorifica a Deus também. E a música, como forma de arte, pode expressar sem dúvidas tanto o que é belo quanto o que é feio. Então, música é importante. Quarto aspecto que relata essa
importância da música, e talvez uma das mais importantes e relevantes para os nossos dias, é que a música é destacada na Bíblia como uma importante maneira de santificar as nossas emoções. Existe um grande debate, uma grande discussão, né, de quanto a gente pode se emocionar na igreja. Né? Isso é demais, isso é de menos, isso é permitido, isso é proibido. Eu acho que a nossa preocupação deveria ser não o quanto nós podemos nos emocionar, mas quais são os tipos de emoções que nós estamos tendo. Porque existem emoções que são superficiais, são vãs, são não nobres, digamos assim. Mas existem emoções, e nós chamamos essas emoções de afeições, que ela vem do nosso íntimo, é uma emoção profunda que, de fato, dirige para qual caminho nós estamos andando. É até difícil de explicar no português, não tem uma palavra que define isso. Um dos relatos mais conhecidos, queridos, da Bíblia, sobre os efeitos da música na emoção das pessoas, nos ajuda a enxergar esse último benefício bíblico da música. Em 1 Samuel, capítulo 16, verso 23, Davi utiliza a música para acalmar os ânimos perturbados de Saul. Cadê o nosso amigo Saul? E acalmar as suas emoções. Nós vemos algo semelhante acontecendo também em Atos 16, 25, quando Paulo e Silas estavam na prisão. Ao invés de deixarem o medo e a depressão tomarem conta deles, que seria absolutamente normal para duas pessoas que estavam presos ao Império Romano após terem sido açoitados, eles estavam cantando hinos. Você vê como a música tem esse poder de moldar o íntimo do nosso ser? Jeremias 5,13 também fala dos benefícios emocionais do canto e como ele nos ajuda a expressar a alegria. A Bíblia destaca que a música tem essa habilidade de expressar e também de alterar emoções. E de fato eu acredito que esse seja o principal objetivo de Colossenses 3,16. O ensino ocorre através da música. E ele é mais do que simplesmente gravar uma verdade fundamental em nossas mentes, apesar de que isso é importante e acontece. Mas essa não pode ser a única coisa em perspectiva aqui, né? Porque existem outras e até melhores maneiras de gravar verdades em nossa mente. Melhores do que a música, apesar de música ser um bom método. E o texto de Efésios 5,19, paralelo a esse, fala de música instrumental. Como é que a música instrumental, que não necessariamente tem uma mensagem, vai gravar uma verdade na nossa mente? Estão entendendo? Então a música tem mais do que essa função. Ela por si só não ensina a nossa mente. A música ensina nossas emoções. Por isso que é tão difícil falar sobre isso. Em resumo, a Bíblia não menciona a música como algo neutro, feito simplesmente por nosso divertimento, ou algo mundano e sem importância. A maneira como as Escrituras lidam com a música é destacada e a sua importância e significado. A essência do nosso relacionamento com Deus não é, primeiramente, o que nós conhecemos de Deus ou como nós agimos em relação a Ele. Nós precisamos conhecer a Deus, sem dúvida nenhuma, para ter um relacionamento com Ele. Porém, muitas pessoas, incluindo o próprio Satanás, conhecem muitas doutrinas sobre Deus. E mesmo assim não têm um relacionamento com Ele. Se alguém tem um relacionamento com Deus, ele vai refletir esse relacionamento na maneira como ele vive. Porém, várias pessoas vivem boas vidas, ética e moralmente falando, sem conhecer a Deus pessoalmente. Logo, o que marca o verdadeiro crente é o que está no seu espírito, o que está nas suas emoções, ou o que está nas suas afeições.
Um crente verdadeiro, queridos, ele não só conhece a Deus e tenta obedecê-lo, mas ele ama a Deus. O crente de verdade ama a Deus. Cristo disse que o maior mandamento era amar a Deus com todo o seu ser, lá em Mateus 22, 37. Deus não se importa apenas com o quanto nós o conhecemos e como nós agimos. Deus também se importa como nós nos sentimos em relação a Ele. E isso é importante. E a música, queridos, é frequentemente chamado de a linguagem da emoção, e por um bom motivo. Nós temos aqui tantos exemplos na Bíblia, como nas nossas experiências comuns, de que a música e as emoções estão diretamente ligadas e elas se influenciam. Já estou terminando. Pensando nesse aspecto de que nós precisamos ter emoções corretas diante de Deus, não apenas atitudes corretas, não apenas um conhecimento correto. Nós vemos que a música nos dá uma linguagem para expressar essa afeição a Deus, essa emoção, esse sentimento nobre. Que simples palavras são frequentemente inadequadas para expressar isso, expressar o que nós sentimos. Os homens sabem bem disso, né? Isso é engraçado, né? Estou lá eu falando de casamento de novo, vamos lá. Nossas esposas desejam e esperam que nós expressemos os nossos sentimentos em relação a elas, né? Que nós as amamos profundamente, né? Mas nós simplesmente não sabemos como transformar isso em palavras, né? Não sei se é só eu ou se os outros homens aqui passam por isso também, né? Não é ruim de falar, né? É ruim de ficar falando eu te amo, demonstrar com palavras essa emoção profunda que nós sentimos pela nossa esposa. A ponto de talvez até morrer, como Cristo nos manda, né? Morrer pelas nossas mulheres. Mas nós temos uma maneira. Nós temos uma maneira de expressar por elas o que palavras nenhuma pode expressar. Nós vamos lá e compramos alguma coisa, né? Você vai lá e dá um presente para sua mulher. Você não consegue falar, mas você faz outra coisa por ela. Você vai lá e arruma a pia. Você vai lá e deixa de jogar futebol com os amigos naquela noite para assistir um filme na Netflix. Então você usa outros métodos, outras maneiras para justamente demonstrar esse amor, que às vezes as palavras lhe faltam. Apesar de que é importante a gente falar, viu? Fica a dica. Então, a música pode ser uma metáfora da emoção. E é um ótimo meio de expressar essa emoção, justamente quando palavras não são suficientes. E isso é verdade entre muitos casais, mas também é verdade sobre a nossa afeição por Deus. Às vezes nós não sabemos explicar aquilo que nós estamos sentindo por algo tão grandioso que Deus faz na nossa vida, por tamanho livramento, ou por tamanho benefício, misericórdia. Mas de repente vem um hino na sua mente, e aquilo, puxa, é mais ou menos isso que eu quero dizer. Eu acho que isso aqui reflete bem o que eu estou sentindo. E você consegue falar com Deus, você consegue agradar a Deus, você consegue se comunicar com Ele e expressar essa afeição através da música. Quando nós consideramos alguma verdade de Deus e refletimos sobre ela de maneira profunda, a música nos dá uma linguagem para expressar esses sentimentos com mais do que simples palavras. A música nos ensina a respeito do que devemos sentir sobre Deus. E aqui é muito chave. Muitas vezes, quando nós refletimos sobre a verdade de Deus e as suas obras, nós não sabemos exatamente como devemos sentir. É difícil saber qual seria um sentimento apropriado. Ou talvez os nossos sentimentos iniciais são um pouco imaturos ou talvez até errados, né? O segundo poder da música, como nós já vimos aqui em Colossenses 3, e também baseado no evento lá do rei Saul e Davi, é que ela pode nos ensinar
o que deveríamos estar sentindo, ou seja, mudar aquele sentimento que talvez fosse inadequado e colocar em nosso ser uma afeição correta diante de Deus. Tirar aquela tristeza, aquela amargura e rechear de gratidão e de agradecimento. Tirar o medo e colocar confiança. A música faz isso. Conto um exemplo para vocês. Quando minha filha estava prestes a nascer, Elizabeth, nós fomos para o hospital às 6 horas da manhã do dia 8 de junho de 2020. Minha filha nasceu às 12h51 do dia 9 de junho. Se você é bom de matemática, você vai ver que isso aí dá um pouquinho mais de 30 horas, né? Ou quase 30 horas. Aquela noite, aquela madrugada, eu ouvi tanto grito, tanto choro, que eu estava profundamente... Eu não sei explicar. Eu estava com medo, eu estava preocupado, eu estava triste. Eu só olhei para a minha esposa, ela olhou para mim, isso umas 3 horas da manhã, e a gente começou a chorar. Aí eu coloquei no celular um fonezinho no ouvido dela, outro no meu. E eu coloquei a música em inglês, que a gente não tinha traduzido na época ainda. Aquela música que eu cantei ontem à noite para vocês. Não temas mais. Don't be afraid. E a gente ouvindo a música e chorando, né? E o texto falando, trazendo de maneira artística o que o livro de Isaías fala, que ele vai estar contigo. Você não precisa ter medo, não se preocupe. Não importa se você está no rio, no fogo. Não tenha medo. Não tenha medo. E acabou a música, a gente só enxugou a lágrima, respiramos fundo e tentamos dormir mais um pouquinho. O nosso drama durou mais 9 horas ainda. Mas graças a Deus, nossa filha nasceu com saúde, apesar de todo o drama e sofrimento. Esse é um exemplo de como a música é capaz de nos acalmar e mudar talvez um sentimento que não é benéfico para nós, apesar de ser natural, e colocar um sentimento mais nobre, que vai engrandecer a Deus. E adivinhe só, todas as enfermeiras adoravam estar perto da minha esposa, porque ela tinha uma boa atitude. Não sei quantos aqui já passaram por uma sala de parto, mas você ouve todo tipo de absurdo, assim. Aquela menina mais boazinha do mundo se transforma num monstro. E com uma certa razão, né? Isso aí é pura maldição do Jardim do Éden, né? Não é isso? Você vai ter filho, mas vai doer muito. Mas a Evelyn era um pouco diferente. Ela sofria calada. Ela estava se esforçando para ter uma boa atitude. E a música nos ajudou naquele momento. É isso que eu queria ilustrar para vocês como o potencial que a música tem de mudar sentimentos que nós estamos sentindo. A música pode alterar as nossas emoções para que nós sintamos o que deveríamos estar sentindo. Logo, quando nós unimos a música com uma rica verdade das Escrituras, como é o caso do que eu acabei de falar para vocês, a música pega essa verdade e ajuda a transpor o nosso entendimento intelectual e ela atravessa dentro do nosso coração. Uma coisa que muitas vezes, teoricamente, a gente não conseguiria trazer. Mas a música tem esse poder. A música tem esse poder. Vou terminar hoje à noite com uma outra ilustração. Parece que eu deixei para usar as ilustrações tudo junto, né? Não distribuí direito. Quando eu estava no meu ano de estágio nos Estados Unidos, eu tive o privilégio de participar de um evento que era completamente único e diferente de qualquer coisa que eu tinha participado. Eu já fui em exposições de arte, já vi concertos, né? Já toquei em orquestra, enfim, já vi teatro. Você, como aluno de uma escola de música e belas artes, você tem uma grande vivência artística.
Mas eu fui convidado para participar de um evento chamado The Living Gallery, ou a Galeria Viva. Do que se tratava? Era uma junção, era um evento que juntava um pouco de encenação com arte, artes plásticas, né, pintura, escultura. Só que as esculturas e as pinturas não eram simplesmente projetadas. Elas haviam sido reproduzidas num tamanho grande, maior, e quem fazia parte dessas esculturas eram pessoas. Ou seja, tinha artistas que estavam pintados e parados, imóveis, ou de repente faziam... Gente, é uma coisa que não tem como explicar a beleza daquilo. Assim, você não precisa ser nenhum especialista em arte para apreciar e achar incrível. E eu estava achando maravilhoso, lindo, experiência única. E o assunto, o tema de toda daquela obra, né, era a Páscoa. Né? A Páscoa. Então vi obras de Jesus crucificado, obras da ceia, enfim, toda... Mas chegou no final, no último quadro, e tinha um roteiro, a gente podia acompanhar, entender? E estava lá, e era um quadro que representava Jesus sendo assunto aos céus. Então tinha várias pessoas embaixo e tinha a representação de Jesus subindo, né? É um quadro que existe, né? Então tinha lá a referência. E só por si só você já começa a falar, cara, que coisa maravilhosa, que coisa incrível. E de repente começou a tocar um hino congregacional, como se fosse uma igreja grande cantando, acompanhado por um órgão, o que muitos dizem que é a música mais morta do mundo, né? Ou detestam o órgão, eu acho lindo. Mas colocou lá, de repente começou uma congregação cantar A Cristo Coroai. Quem conhece essa música? A Cristo Coroai, Cordeiro Vencedor. Conhece essa música? Se não conhecem, depois eu coloco lá um vídeo dela para vocês ouvirem. Não vem ao caso também. Mas é que a música tinha uma verdade clara. Coroe-o com 1000 coroas, porque ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele que morreu e ressuscitou e salvou você, e ele sobe para o céu. E um dia você vai estar lá. É o texto da música. Eu estava olhando para aquele quadro e começou a tocar a música e tocou 3 acordes. Pó, 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 pó. E o Gabriel completamente perdeu o controle de toda a emoção que eu tinha. Eu chorei por aproximadamente 7 minutos, sem parar. Eu estava sentadinho porque eles pediram para as pessoas cantarem junto, né, o final. Assim. Eu não conseguia parar, eu só fiquei sentadinho assim, abaixei minha cabeça, né? Não queria chamar atenção. Eu estava com a cabeça abaixada assim, quem estava atrás de mim só viu os ombrinhos assim, né? Gente, eu estava chorando que nem uma criança, completamente descontrolado. E eu não conseguia parar de pensar no tamanho da obra que Jesus tinha feito, no tamanho do privilégio que eu tinha de um dia subir para o céu com Ele. Eu nunca tinha sentido absolutamente nada nesse nível emocional, assim. E não acho que isso é o normal. Mas o que aquela música fez foi pegar essa verdade que eu já conheço há muitos anos e trazer de maneira tão profunda no meu coração que me mudou para o resto da minha vida. A maneira como eu lido com Jesus, a maneira como eu lido com o Evangelho. Minha esposa, ela fica nervosa e ela dá risada. Então eu estava lá chorando que nem uma criança e minha esposa dando risada. Tipo. E ela falou, calma, Gabriel, eu não consigo parar. Foi meio tragicômico assim, né? Mas foi uma experiência marcante. E a música não estava lá para me deixar emocionado. Mas a música tem esse poder de pegar uma coisa que você sabe, uma verdade bíblica, e colocar num lugar tão profundo que atravessa a tua intelectualidade, atravessa a sua razão. Porque a música tem esse poder. E não só esse poder, mas tem esse propósito de pegar essas verdades que vocês cantam todo dia e fazer passar da sua mente de maneira que você viva aquilo intimamente. Você precisa de um sentimento, de uma emoção, de uma afeição nobre pelo Senhor, pela palavra e pelo Evangelho.
As emoções são essenciais para a nossa adoração. Mas não é qualquer emoção. Não é aquele sentimentalismo barato que qualquer coisinha você já está... Não é aquela paixãozinha. A gente está falando de um amor sacrificial. É uma coisa profunda. Eu acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. Tinha mais vários teólogos que eu posso citar aqui, mas eu acho que chegamos à conclusão de que música é importante. Chegamos à conclusão que Deus se importa com a música. Nós temos evidências esmagadoras de que sim. Centenas de referências bíblicas à música, o seu poder e os seus benefícios, o entendimento teológico da beleza e da glória de Deus sendo refletido na música, a habilidade da música em nos dar maneiras de expressar essa afeição a Deus, e ainda mais importante, a maneira como a música nos ensina a como nós devemos nos sentir a respeito de Deus. Queridos, isso comprova que a música é muito importante. Aí eu pergunto, por que afinal de contas, no século XXI, ainda tem gente insistindo no fato e na ideia de que ela não é tão importante assim? A música é muito importante. E nós devemos sim investir nosso tempo para fazer escolhas cuidadosas, bem embasadas sobre qual música que nós permitiremos entrar em nossas vidas, em nossas famílias, e em nossas igrejas. Vamos buscar a Deus a sabedoria, o entendimento e o discernimento para que nós façamos boas escolhas. Não porque alguém mandou, mas porque você entendeu que é aquilo que Deus quer de você. Vamos orar. Graças te damos, Senhor Deus, porque o Senhor é maravilhoso e nos deu uma forma tão bela de nos comunicarmos contigo. E ainda mais bela é a forma como o Senhor usa a música para moldar o nosso caráter, moldar a nossa vida e moldar o nosso relacionamento com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Seres emocionais como o Senhor é. Nos ajuda, Senhor, a canalizar as nossas emoções, a moldar essas emoções e que as nossas afeições diante do Senhor sejam puras, nobres, como é digno o Senhor da nossa adoração. Pai, eu peço que o Senhor nos leve para casa em segurança. Peço que o Senhor nos dê uma noite de descanso e refrigério. Possamos meditar na glória da sua presença, na glória da sua criação, na glória do teu nome. Ó Senhor, como és lindo o teu nome. Como és lindo o nosso mestre. Como é bela as obras das suas mãos. Nos ajuda a produzir uma música tão igualmente bela, ou o mais bela que nós podemos fazer para o Senhor, para que possamos, apesar de pequenas maneiras, revelar essa glória suprema do nosso Pai Criador. Obrigado mais uma vez pelo privilégio de abrir a sua palavra e apresentar um pouquinho do que o Senhor tem me ensinado. E eu peço de verdade, Senhor, que o Senhor ajude-nos a sermos transformados à sua imagem. Em nome de Jesus. Amém.